Começamos, então, a palestra Eficiência e Valor através da automatização de processos. Com o aumento constante da competitividade no mercado, as empresas buscam constantemente maneiras de melhorar sua eficiência e aumentar o valor entregue aos clientes. Uma das formas mais eficazes de alcançar esses objetivos é através da automatização de processos, que consiste em substituir tarefas manuais e repetitivas por sistemas automatizados, capazes de executar essas tarefas de maneira mais rápida, precisa e eficiente. Neste contexto, entender como a automatização de processos pode ajudar as empresas a serem mais eficientes e agregar mais valor é fundamental para manter-se competitivo no mercado atual. Por isso, a gente tem a honra de convidar ao palco o Guilherme, da 3Gen. O Guilherme Souza é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Possui MBA em Consultoria e Auditoria em Qualidade pela PUC Minas. Atua desde 2018 na 3Gen Consultoria Empresarial e, em 2020, tornou-se sócio da empresa. A 3Gen é uma empresa de consultoria e treinamento corporativo com foco em execução da estratégia, com atuação em 26 estados brasileiros. Há 18 anos no mercado e mais de 300 projetos finalizados com sucesso, trabalha com planejamento transformado em resultados, com consistência técnica. Por favor, Guilherme, por gentileza. Som. Bom dia a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Queria primeiramente agradecer ao Nilo, a Ana e toda a equipe da Interact pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Guilherme Souza, sou da empresa 3Gen, sou sócio e responsável pela metodologia de gestão de processos de negócio. E hoje eu vim abordar com vocês um tema muito relevante para o avanço da gestão nas nossas empresas, nas nossas organizações, que é o redesenho de processos para a automação. Muito se tem discutido hoje em dia sobre a importância da inovação corporativa como parte fundamental para o avanço das empresas, de forma que elas consigam encarar esse mundo dinâmico, imprevisível, incerto, ágil, que nós estamos lidando hoje. E como a inovação tem um papel fundamental, inclusive como forma de escalar o valor a ser gerado para os nossos clientes e para as nossas partes interessadas. Porém, uma das principais formas, de uso dessa inovação e uso da geração de valor é através da transformação digital e uso da tecnologia como a automação de processos. Porém, em meio a esse debate, muito se tem misturado os conceitos de inovação corporativa com o conceito de melhoria contínua. Uma vez que a inovação corporativa ela se propõe a transformar profundamente os processos de negócio, traz uma ruptura do modo de execução do processo e escalabilidade do valor, já a melhoria contínua, ela se permite e facilita a manutenção dessa entrega de valor ao longo do tempo, através de uma visão ampla em que ela trata pessoas, processos e tecnologia. Então, é importante hoje a gente parar para refletir que a construção conjunta de uma cultura de inovação com uma cultura de melhoria contínua, ela deve ser trazida conjuntamente, construída para maximizar os resultados gerados e alcançados dentro da minha organização. Então, falando um pouquinho da nossa história, a 3Gen surgiu em 2015 e, como nos foi apresentado, nós trazemos solução em gestão, abordando dentro dos nossos clientes, construindo soluções para o planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão de processos e também na área de educação. E como que a gente constrói essa solução conjunta, alinhando todas essas temáticas? A gente tem um modelo específico de negócio
Por quê? Porque a gente acredita que toda organização ela deve ser orientada à estratégia planejada, ao futuro desejado. Todas as nossas ações, todas as nossas atividades, todos os nossos processos de negócio devem mirar a execução da estratégia, porque é ela que nos orienta o futuro que a gente quer chegar. Então, a partir dessa abordagem em 6 vetores, a gente consegue integrar todas essas temáticas. A partir do primeiro vetor, o de formulação, traz a necessidade de se formular uma estratégia clara, né, e um posicionamento único para a empresa, a partir de uma análise do ambiente externo, uma análise do ambiente interno, para entender como que o mercado funciona, como que eu estou internamente na minha empresa e definir como me posicionar dentro do mercado. O segundo vetor é a parte de mapeamento. Uma vez que eu entendi como eu devo me posicionar dentro do mercado, eu tenho que traduzir, eu tenho que expor essa estratégia para toda a minha organização, a partir da definição de objetivos estratégicos, indicadores que podem ser mensurados e metas a serem alcançadas. Uma vez que eu mapeei a minha estratégia, eu consigo dar clareza para toda a minha organização aonde que eu pretendo chegar no futuro. Em seguida, vem o vetor de alinhamento. Todos os processos organizacionais, eles devem estar alinhados e devem ser revisados para garantir que eu vou cumprir no dia a dia, no meu nível operacional, no meu nível tático, a entrega da estratégia pretendida. Em seguida, envolva. Lembra que eu disse que todo envolve pessoas, processos e tecnologia? Eu preciso ter uma estrutura de gestão de mudanças para que eu possa envolver as pessoas, engajar as pessoas e para que elas tenham consciência do papel delas no dia a dia na execução da minha estratégia definida. Em seguida, a parte de implementação é o que vai gerar transformação, que são os projetos estratégicos que vão transformar a minha organização e levar para o futuro pretendido. E, por último, não menos importante, a parte de governança. Eu preciso criar ritos formais de medição, de avaliação de desempenho, para garantir que aquela estratégia que foi definida, ela vai ser e está sendo implementada. E caso haja algum desvio, eu consiga corrigir a alcançar, com meio de alcançar o resultado desejado a tempo. Então, a partir desses 6 vetores, a gente entra no vetor principal da nossa temática hoje, o alinhamento de processos e organização da estratégia. Por quê? Porque a partir disso eu consigo trazer a temática de revisão dos processos organizacionais, de gestão de processos. Por quê? Porque eu tenho que garantir que a minha cadeia de valor, que é o conjunto de processos que são executados dentro da minha organização, ela está alinhada à estratégia. Ou seja, a área de compras, ela sabe se todas as rotinas que ela executa estão alinhadas à estratégia. Eu preciso criar novos processos, eu preciso transformar de maneira menor ou de maneira abrupta com automação e transformação digital para alcançar a estratégia desejada. Eu paro para fazer esse tipo de avaliação dentro da minha unidade. Então, o conceito de valor, o conceito da cadeia de valor criado há muito tempo atrás por Porter, ele ainda hoje se faz relevante. Por quê? Porque a cadeia de valor, ela traz a consciência para os meus colaboradores, para o nível tático, para os meus gestores, sobre o que eu faço, o que eu executo e como eu gero valor a partir da minha rotina. Então, a cadeia de valor ela é distribuída entre processos de gestão, processos de negócio finalísticos e processos de suporte e apoio. Então, ali no topo, eu tenho todos os ritos de decisão, avaliação da estratégia, análise de riscos. Ali, nos processos de negócio finalístico, é onde eu impacto diretamente, eu tenho um envolvimento direto
com o meu cliente. E os processos de apoio, RH, finanças, controles, também são importantes. Por quê? Porque eles apoiam e entregam valor para as outras áreas. E aqui eu trago o ponto que não somente os processos finalísticos, eles entregam valor diretamente para o cliente, mas os processos de apoio também têm um cliente a entregar valor, que são as áreas com que eles interagem. E quantas vezes nós não sabemos, dentro da nossa unidade, quem é o nosso cliente e qual é a expectativa daquele cliente interno, para quem eu vou entregar valor. Lembrando que processos de negócio são sequências de atividades que vão entregar valor para algum cliente. E mesmo que eu esteja dentro de um processo de apoio e de suporte, eu tenho um cliente a entregar valor. E como que eu vou entregar valor para esse cliente? Qual a expectativa desse cliente que eu preciso entregar valor? E aí eu trago essa pergunta. O seu time, ele tem clareza dos processos que ele executa? Eles sabem para quem eles entregam valor e qual esse valor a ser gerado? Outro ponto relevante, né, na gestão de processos e nessa cultura de inovação e melhoria contínua andando de mãos dadas, é a parte de análise de performance. Como diria Deming, o que não é mensurável não é gerenciável. E aí eu falo sobre outro ponto fundamental na melhoria contínua e inovação, que é o ponto de análise de performance para a tomada de decisão, né? É preciso garantir que todos os níveis da minha organização, eles sejam capazes de tomar decisões. Então, eu tenho a estrutura de nível estratégico, tático e operacional dentro da minha empresa, e esse ciclo de tomada de decisão acontece naturalmente em todos os níveis. Mas o que eu me pergunto é, tanto no nível tático e no nível operacional, a minha equipe é capaz de executar ritos formais de tomada de decisão? É parar um momento fixo na semana, no mês, para entender qual a performance que ela tem gerado, para quem, e tomar decisão a partir dessa análise de performance? Esse é um ponto central, porque em nível estratégico, em nível tático, em nível gerencial, os gestores eles estão acostumados a essa tomada de decisão, faz mais parte do dia a dia deles. Mas eu vou garantir uma eficiência, uma transformação organizacional, quando eu também preparar o meu nível operacional para fazer essa tomada de decisão. Porque, não se enganem, toda decisão ela está integrada na empresa. Então, se eu tomo uma decisão em nível operacional, ela vai subir para o nível tático e estratégico, e vice-versa. Então, eu tenho que preparar todos os níveis da minha organização para essa tomada de decisão e para a avaliação do meu desempenho. E essa parte de análise de performance, implementação de uma cultura de melhoria contínua, ela faz parte do ciclo de gestão de processos de negócio, em que ele fala que nós devemos, ao olhar as rotinas, ao olhar a minha unidade, ao olhar a minha cadeia de valor, né, eu preciso revisar os meus processos olhando para um planejamento, um objetivo a ser alcançado, fazer uma análise de lacunas, ou seja, a partir do objetivo que eu desejo alcançar, do resultado que eu pretendo entregar, eu tenho alguma lacuna? Eu tenho alguma revisão? Eu tenho algum problema a ser tratado? E aí eu vou precisar alterar o meu processo de negócio para entregar e para dar esse salto de eficiência? Em seguida, eu defino as soluções que eu preciso entregar, como eu vou revisar o meu processo, quais são as alterações dentro do meu processo a serem feitas para dar esse salto de qualidade e vou redesenhar o meu processo. Ou seja, eu vou mudar as caixinhas, revisar como as caixinhas são feitas, vou padronizar o meu trabalho para entender qual é a forma ótima
de se executar aquela rotina de trabalho. Em seguida, com esse redesenho pronto, eu faço a implantação do meu novo processo, o que a gente chama de processo to be, que é o processo otimizado, o processo redesenhado, aquele processo que entrega mais valor do que entregava antes. Em seguida, o monitoramento, a análise de performance. Com esse novo modelo de execução, com esse novo processo, eu estou ainda entregando a performance desejada? Eu alcancei o resultado desejado quando eu fiz o planejamento de revisão do meu processo? Então, a gestão de processos, ela preconiza esses pilares. E aí, um dos principais pilares é a parte de redesenho. Como eu disse antes, é muito importante que a gente olhe para a estratégia. Muitos clientes nossos, e muitos clientes que a gente vê, poucos fazem isso. As unidades olharem para a estratégia, e aí eu tenho um mapa estratégico, toda organização tem esse mapa estratégico, e dentro desse mapa eu vou identificar quais são as demandas que a estratégia gera para a minha unidade. São demandas estratégicas que me falam como eu tenho que transformar e revisar os meus processos para alcançar os objetivos traçados naquele mapa. Qual que é o meu papel sobre a estratégia organizacional? E essa estratégia, ela vai impactar na cadeia de valor. Eu vou precisar redesenhar os meus processos, né? Por quê? Porque eu tenho uma demanda ou de performance ou de estratégia, que vai me fazer gerar uma transformação. E essa transformação pode ser menor, através de uma melhoria contínua, ou a estratégia pode me demandar uma transformação bem mais radical, uma ruptura através da implementação de tecnologia, através da automação dos meus processos e escalabilidade de valor a ser gerado. E aí é importante a gente atentar para um ponto que, à medida que eu reviso os meus processos organizacionais, eu posso alterar a minha cadeia de valor. E alterando a minha cadeia de valor, eu posso alterar a minha arquitetura organizacional. Ou seja, a partir da mudança das rotinas que eu implemento sobre demanda da estratégia ou sobre análise de performance, as caixinhas, os silos, né, eles são suficientes? Eles estão organizados da melhor forma para entregar aqueles novos processos? Então, é importante a gente entender que toda organização está interligada. A estratégia pode alterar, inclusive, a minha arquitetura organizacional. E isso é uma mudança muito grande. Então, nessa etapa de redesenho, o que eu quero salientar aqui? Quando a gente revisa os nossos processos, a gente tem alguns produtos que são entregues a partir dessa revisão. O principal, o alinhamento, a estratégia, a padronização dos meus processos. Por quê? Eu posso ter um processo único sendo executado por 2 pessoas e essas pessoas executarem o mesmo processo de maneiras distintas. Qual a melhor maneira de ser executado, né? Como a gente alcança um nível de padronização a partir de análise de handoffs, a partir de análise de retrabalho, a partir da identificação de qual atividade crítica que pode gerar gargalo dentro do meu processo de negócio e alcançar um nível de padronização. Então, a gente vai padronizar esse processo, porque a gente viu que esse processo to be é o otimizado, e a partir de agora, todo mundo que executa esse processo vai seguir o desenho feito, né? Então, eu também elimino gargalos, eu reduzo custos, eu aumento o valor gerado, porque quando eu crio a consciência no meu colaborador do processo que ele executa e qual é o valor a ser gerado no final do processo, eu consigo entender formas de aumentar esse valor a ser gerado para o meu cliente. Como eu disse também, a revisão da minha arquitetura organizacional e um ponto que muitas pessoas não sabem, o mapeamento de competências e o alinhamento da gestão de processos
a trilha de competências da gestão de pessoas, porque muitas vezes a gente tem descrição de cargos, né, com atribuições, mas quando a gente olha para o processo de negócio, a gente consegue identificar quais são as competências necessárias para que o executor realize aquelas atividades e assim contribuir com a área de gestão de pessoas para a criação dessa trilha de competências a ser gerada pelos executores. Mas aqui são alguns produtos de melhoria contínua que podem ser gerados na etapa de redesenho, mas eu posso ter uma demanda muito maior, eu posso ter um nível de transformação e geração de valor muito maior dentro da minha organização, quando eu passo para a automação de processos. Porque quando eu falo de redesenho em nível de gestão de processos, eu vou transformar atividades, eu vou padronizar, eu vou criar valor para o meu cliente. Mas quando eu tenho uma ruptura, né, na forma de executar o meu processo, quando eu tenho uma transformação fundamental dentro da minha organização, através de um uso de um BPMS, através de um uso de um RPA, eu escalo o valor a ser gerado. Mas lembrando do que eu disse no início da palestra, são culturas irmãs, né? Enquanto uma escala o valor a ser gerado, né? Muda totalmente a minha organização e permite com que eu me relacione com o cliente de novas formas. A outra, a cultura de melhoria contínua, ela visa manter a entrega de valor ao longo do tempo. Então, eu preciso construir essas culturas juntas para maximizar ainda mais os resultados e os ganhos desejados. Então, por que a gente consegue maximizar, se a gente cria essa cultura conjunta, né, de melhoria contínua e inovação por meio de tecnologia, por que redesenhar para automatizar? Porque a partir do redesenho, né, posso criar novos processos, eu posso solucionar gargalos, eu tenho padronização e documentações que são criadas, eu analiso a melhor forma de executar o meu processo. Então, é de grande valor para o resultado final da automação que os processos de trabalho estejam otimizados para maximizar os resultados na hora de implantar um BPMS e um RPA. Eu já tenho uma escalabilidade de valor a automatizar os meus processos, mas se eu tenho também o redesenho dos processos alinhado como parceria ali, a melhoria contínua e a inovação, eu maximizo muito os meus resultados a serem gerados. E aí, a gente fala, então, dos benefícios da automação de processos, que são inúmeros. Eu trouxe só alguns exemplos, como a eficiência, eu reduzo o custo, eu reduzo o tempo, eu reduzo o desperdício, né? Eu tenho a integração organizacional. Quando a gente chega num cliente para revisar os processos de negócio, muitas vezes a gente acha que os maiores problemas de execução da rotina são dentro das unidades, são nas atividades que são executadas ali. E, na verdade, não são. São nas interfaces entre áreas. Um dos maiores problemas de processos é como eu integro, né, esses processos garantindo uma visão sistêmica. Por quê? Porque a gente tem a cultura organizacional de trabalhar em silos, né, de trabalhar dentro da minha unidade. E aí, a partir do momento que eu preciso passar ou demandar para outra unidade, eu tenho problema de comunicação, eu tenho problema de combinados, o que eu preciso entregar, o que eu preciso que seja entregue, como esses processos se relacionam. E a partir da automação de processos, eu soluciono muito dessa demanda, né, de integração organizacional. A organização ela fica mais fluida, porque eu tenho um caminho estruturado através da automação ali dentro. A parte muito importante de gestão de dados, então eu começo a criar uma base sólida para a tomada de decisão. E como eu tomo decisão sem análise de dados? É uma decisão arriscada,
né? Então, quando eu começo a criar uma cultura de gestão de dados, eu consigo fazer uma tomada de decisão muito mais assertiva, muito mais consciente. E a partir disso, eu automatizo o monitoramento do desempenho, né? Porque uma das principais dificuldades que a gente encontra nas organizações é a parte de governança e de análise de desempenho. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem cursos de análise de performance, mas elas não têm formalizados os ritos de análise de desempenho, os ritos de monitoramento e tomada de decisão. Elas não têm um tempo específico, com documentos padrão, com pessoas e papéis e responsabilidades definidos para fazer esse monitoramento e para fazer essa tomada de decisão. Então, se eu uso um BPMS, se eu uso um sistema que traz fluidez para isso e que integra todos os responsáveis para aquele momento de monitoramento, eu garanto, eu vou fortalecendo essa cultura, né, de tomada de decisão e de análise de desempenho. Eu também tenho um ponto muito importante, que é a garantia das regras de negócio. Eu estava discutindo com a minha sócia Aline, antes de chegar aqui, que muitas vezes a gente define um processo e as pessoas tendem a burlar as regras de negócio e criar um processo paralelo ali, porque é um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, e que muitas vezes criam atalhos e processos fantasmas, né? Eu tenho o processo oficial e depois eu tenho o processo secundário, né? E aí a gente garante com a automação, né, que as regras de negócio sejam observadas e sejam obedecidas. E também acelera a transformação digital, né? Acelera a preparação da minha organização para enfrentar esse mundo dinâmico, né? Esse mundo volátil, incerto. Então, é muito importante. E aí, pessoal, mesmo após o redesenho, mesmo após a automação dos meus processos, a garantia de uma cultura de inovação alinhada, em parceria com uma cultura de melhoria contínua e entrega de valor, ainda vão depender de 3 pontos: pessoas, tecnologia e processos. E qual é o ponto mais subjetivo? As pessoas. Então, é importante, eu vou passar essa parte mais rápida, mas essa parte é muito importante, que a gente tenha uma estrutura de gestão de mudanças orientada para as pessoas, porque as pessoas precisam ver valor naquela mudança, elas precisam entender que, ao absorver aquela proposta de mudança, elas vão ganhar com isso. O trabalho vai ficar mais fluido, o trabalho vai ficar mais coerente, eu vou ter mais facilidade, né, de interação com as outras áreas. E aqui vou só apresentar para vocês uma metodologia de gestão de mudanças, que chama ADKAR, em que ela fala que eu preciso dar conhecimento para a mudança, mas entender o ponto de vista do meu público que é atingido pela mudança, quais as expectativas, e apresentar os benefícios da mudança para aquele público. E, a partir disso, fazer elas experimentarem a mudança, fazer elas ganharem habilidades para a execução daquela mudança e ganhar na prática, experimentar o benefício dessa mudança. Identificar quem são os facilitadores, quem são os influenciadores dentro da minha organização e, assim, a partir da experimentação pelos influenciadores, a gente começa a criar uma rede de propagação da mudança dentro da minha organização. E, a partir da visão, eu posso, de novo, revisar o meu processo, revisar a minha solução, para garantir que a entrega de valor que eu pretendi seja alcançada e seja absorvida por todos. E, assim, garantir a manutenção dessa cultura de inovação e dessa cultura de melhoria contínua ao longo do tempo para maximizar os resultados que eu desejo dentro da minha companhia. Então, é isso. Queria agradecer vocês e estou à disposição para mais perguntas. Acho que eu fico aqui.